Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é uma honra poder falar com vocês mais uma vez, diretamente dos estúdios da DCTV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É uma honra para mim, para toda a nossa equipe, juntos com vocês, fazermos parte desse exército de Deus, que em todos os domingos de manhã ensinam a palavra ao povo do Senhor por diversas igrejas locais espalhadas por esse mundo. Nós somos obreiros da casa de Deus, que além de fornecermos o conteúdo para a fé e a prática dos nossos queridos e amados irmãos, ainda temos a responsabilidade de aparamentar os futuros obreiros da obra de Deus. Grandes e renomados homens de Deus, quando questionados, dão testemunho da importância fundamental da escola bíblica dominical na construção do seu conhecimento teológico e da sua posterior teologia. Esses homens reconhecem que o seu trabalho e o nosso trabalho não são vãos no Senhor. E mais uma vez, nós estamos concluindo um trimestre das nossas lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, a nossa querida CPAD. Foi uma honra, e está sendo ainda, porque estamos na última desse trimestre, estudarmos esse tema sobre o avivamento na ótica e na pena do nosso querido pastor Elinaldo Renovato, um grande líder da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, da Assembleia de Deus Potiguar, lá do nosso querido Nordeste. Uma honra poder estudar com ele sobre avivamento e vivermos experiências lindas aqui na nossa pré-aula junto com vocês, nessas 12 lições que já estudamos e na 13ª que vai começar agora. Então, com o coração um pouco triste por estarmos findando esse percurso, mas alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor, nós vamos começar agora a estudarmos a 13ª lição do primeiro trimestre do ano de 2023, da nossa lição de escola dominical para a classe de adultos. O tema já está aí na tela, Aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa lição será dada no dia 26 de março do ano de 2023 e tem como base uma leitura bíblica no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, uma leitura deveras conhecida e amada, inclusive pela cristandade de matiz pentecostal, que ama muito esse tema do avivamento e não se contenta apenas em contemplá-lo nas páginas da Escritura Sagrada, como se fosse uma fábula, como se fosse um mito, como se fosse apenas uma parte da revelação divina ou do escrito sagrado, mas não de forma pretensiosa, mas de forma até humilde e sincera, buscam esse mesmo agir de Deus na história dos eventos contidos na revelação para os nossos dias atuais. Estudamos até aqui que os avivamentos são intervenções divinas de Deus na história. Então nós estamos vivendo a dispensação da graça, com esse protagonismo do Espírito Santo, que além de representar Jesus em nosso meio, ele tem, durante toda a história da igreja, nesses 2000 anos, avivado gerações e mais gerações, para que elas possam pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus e ministrar as grandezas do reino de Deus nas gerações em que estes homens e essas igrejas viveram. Viva o avivamento na sua vida, no aqui e no agora. Então estamos na lição de número 13, Aviva, ó Senhor, a tua obra, findando o nosso trimestre. Então vamos fazer menção do nosso texto de ouro. Ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, versículo de número 2. Esse é o texto de ouro, que vai ser aqui o texto do qual vai emanar todas as ideias de nossa aula. E nós temos aqui a verdade prática, aquilo que tiraremos como conteúdo para vivermos daqui para frente.
A vontade de Deus é a vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias, até que o Senhor Jesus, ele volte. Há quem profetize um esfriamento, uma imperiosa apostasia da igreja na face da terra, nos momentos que precederão a parousia, o aparecimento ou a vinda do Senhor Jesus. Mas nós, por outro lado, cremos que o simples fato da presença do Espírito Santo conosco até o dia da volta de Jesus, este selo, este penhor, essa garantia que está em nós de que Cristo vai voltar, é, de fato, a força indutora para que cada cristão, individualmente e depois congregacionalmente, viva o avivamento, promova o avivamento, anuncie o avivamento que vai, de fato, nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. E nós temos a introdução da lição e vamos direto para o nosso primeiro tópico da lição de hoje, o clamor pelo avivamento. Então ele deve ser algo desejado e a igreja precisa pedir, clamar, desejar, querer o avivamento. É claro que o avivamento, ele procede dos céus, direto do coração de Deus, por ação do Espírito Santo. Mas a igreja também deve desejar esse movimento de Deus. Então, de certa forma, podemos aqui já no tópico, ou no primeiro tópico da lição de hoje, dizer que o avivamento, inclusive para os tempos do fim, que precedem a volta de Cristo, é um fenômeno sinergista, ou seja, depende da oração dos santos e da ação divina. Não é algo monergista, onde uma só destas instâncias deseja, realiza e faz acontecer o avivamento. A igreja deseja, o nosso Deus, ele envia o avivamento. O nosso Deus enviando o avivamento para uma igreja que se afasta do Senhor, não daria certo, a conta não fecharia. O clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. Então, na perspectiva de Abacuque, a síntese vai nos dizer isso, que ele clama por avivamento, ele passa por um momento de angústia porque Deus mostra a situação no seu contexto, né, imediato, ele está vendo ali o e também no remoto, que vai acontecer depois, ok? E aí ele está angustiado diante de Deus e parece que Deus, que revela a situação para o profeta, não está fazendo nada, mas Deus, ele irá responder o profeta Abacuque, como ele sempre responde àqueles que ele ama. Então a gente chega no primeiro subtópico do tópico primeiro da nossa lição, e esse subtópico primeiro, ele tem por título a intercessão angustiada do profeta. Eu não tinha colocado aqui nos meus esboços, nem nos nossos slides que estão aqui à disposição de vocês, inclusive aí na descrição do vídeo para usar na sua igreja, mas eu acabo de lembrar aqui que uma das últimas pregações do grande David Wilkerson, você pode ver aí no YouTube, procure lá David Wilkerson, né, o pastor da igreja da Times Square em Nova York, fundador do Desafio Jovem, daqueles centros de recuperação de jovens drogados lá em Nova York, do famoso livro A Cruz e o Punhal. Ele vai ter uma pregação no YouTube que é muito impactante, Chamados para a Angústia. E aí você vai ver ali ele falando sobre o batismo no Espírito Santo, nos fazendo compreender a real situação do mundo pela ótica de Deus. Então, o Deus que olha a iniquidade do mundo, a apostasia do mundo, ele está angustiado, seu Espírito em nós, de fato nos mergulha na própria angústia de Deus em vermos o mundo como ele está. Então, nós não pregamos um cristianismo neurótico, mas nós pregamos uma realidade do querigma de Cristo na Terra. Uma humanidade que se afasta, e nessa pós-modernidade de uma forma muito grave, de Deus, e um Deus que quer salvar o mundo que se afasta. E nós somos batizados no espírito desse Deus angustiado em ver a situação da humanidade do jeito que está. Então não é um evangelho neurótico, é um evangelho realista que olha a situação do mundo e não vai querer contornar a obstinação dos corações dos pecadores com
a oferta de um evangelho inclusivista. A nossa igreja é uma igreja inclusiva, é uma igreja aberta, uma igreja que hoje sai da perspectiva do cristianismo e migra para uma perspectiva teontológica de um Deus que quer salvar, como se o cristianismo fosse exclusivista e o Deus da Bíblia fosse um Deus praticamente universalista que ama. O Deus que não seria apenas todo-poderoso, mas o Deus dessa nova religião que seria todo misericordioso. Então esse Deus pela metade não é o Deus da Bíblia, nem da igreja e nem do profeta Abacuque. O profeta Abacuque então sofreu diante da iniquidade avassaladora de Judá. Vamos comentar isso num subsídio que eu já vou ofertar a vocês aqui. O que podia fazer era clamar ao Senhor. Então o profeta ele percebe que Deus não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Veja que quando você vai falar de iniquidade, você necessariamente deve anexar a palavra corrupção, porque é uma degeneração daquilo que foi por Deus ordenado. E essa degeneração, ela começa ao passo em que você tem dois fatores dessa equação aqui. Você tem a questão moral e a espiritual. A igreja, ela tem uma vida espiritual movida pelo Espírito Santo, né? E não é espiritualista que procede, né, dessa questão metafísica do homem, dessa parte imaterial da gente, e a gente vai imaginando coisas. Não, isso aí não é um espiritualismo. O crente ele é espiritual, guiado pela razão. O Logos eterno mudou a sua vida e agora, pela razão, ele se ordena diante de Deus para uma vida espiritual. Então a razão nos leva a viver uma vida espiritual. Essa vida espiritual ela é marcada pelo ethos, que é o comportamento, que é o efeito da moral, que são as bases, que são os valores, que são os princípios que nós elegemos como fundamentais da nossa fé, da nossa vida. Então, você pode olhar pelo prisma primeiro da moral. Será que eu me corrompo na moral e isso afeta a minha espiritualidade? Ou eu deixo de ser espiritual e acabo cedendo à imoralidade? Os dois pressupostos, para mim, parecem estar incorretos, os dois prismas, melhor dizendo. Você olha de um lado ou de outro, eles vão acabar na mesma conclusão, que é a corrupção, a degeneração da equidade de Deus através da sua lei, da sua palavra, da sua vontade expressa e manifesta a Israel, que vai formar inclusive o culto hebreu, que vai formar ali a liturgia ou o levirato, que são as leis do culto, e que também vai ter que também vai tocar a vida social do povo, porque a lei de Deus ela tem mandamentos para a vida, para a convivência social das pessoas. Então você vê, tudo isso vai sendo desordenado, e aí eu retorno a dizer, você pode dizer, primeiro, se afastando da fé numa semi-apostasia, e esse se afastar da fé e de Deus vai degenerando a sua moral e você entra em imoralidade, ou você entra em imoralidade e acaba perturbando toda a sua vida espiritual. O fato é que ele viu aquilo, a situação era grave, ele orou e parece que Deus estava indiferente, mas não estava. O profeta lhe clama. Por que de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade e da destruição que está acontecendo lá em Jerusalém, em Judá, na sua oração no capítulo 3, na sua oração no capítulo 1, de 2 a 4, ali do livro de Abacuque. E agora eu entrei com um subsídio aqui para vocês, já no começo, para acrescentar a lição que a gente acabou de ler aqui. 1. Israel sempre havia manifestado a tendência à idolatria. Isso a gente vê lá no bezerro de ouro. Perceba como é muito difícil, às vezes, a igreja realizar um projeto, porque muitas vezes, inclusive, faltam-lhe recursos e muitas pessoas têm o ouro em si, mas quando é para o bezerro de ouro, as riquezas brotam de nós e o bezerro é levantado na hora.
É muito mais fácil você levantar uma torre de Babel, um bezerro de ouro e um culto a um Deus estranho, do que às vezes você ouvir a voz do Espírito de Deus e renunciar a algum bem material ou algum valor muito alto para você na sua alma e entregar ao Senhor para que a vontade dele se cumpra na terra, se substancializando ou no templo de Salomão, ou nos utensílios lá do tabernáculo, ou numa prebenda para Paulo em suas viagens, etc. e tal. Quando a oferta é para o culto verdadeiro, a coisa parece que é mais difícil, tem que ser mais até apelado. Agora, quando é para o bezerro de ouro, a torre de Babel ou uma construção pagã, saem de nós as riquezas necessárias. Então, a tendência à idolatria, representada no bezerro de ouro e na torre de Babel, há um politeísmo, porque, veja, eles estão em Canaã, quando peregrinam com Abraão. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó conviveram no meio da idolatria. Abraão era oriundo de uma casa que fabricava deuses. E agora eles vão para o Egito com um politeísmo exacerbado, saem de lá, vão para o deserto, mas agora eles têm a marca do Deus Yahvé, que os libertou de Israel. E aí nós estamos muito acostumados com os termos monoteísmo e politeísmo. Israel agora tem um Deus, tem Yahvé, que na tradição oral era o Elohim, que era o Todo-Poderoso, o Adonai, etc. Mas agora ele é Yahvé, ele se identificou, eu sou o que sou. Agora eles têm um Deus. Eles são, de fato, uma religião monoteísta, eles inauguram o monoteísmo. A questão é, até onde a percepção do monoteísmo está naquele Israel do deserto que está no Êxodo, está vivendo aquela história que hoje nos é contada nas Escrituras. Então, a realidade, quando nós vamos olhar, num termo um pouco mais técnico, fugindo dessa dicotomia monoteísmo-politeísmo, é o enoteísmo. Que eu coloquei ali entre parênteses, a devoção a um Deus sem deixar de reconhecer outros. Então, muitas vezes a pessoa ela é cristã, ela é evangélica, mas ela é supersticiosa. Ela crê num Deus todo-poderoso, mas de alguma forma ela acredita que o diabo tem tanto poder como Deus e cria um dualismo psicológico. Ela não consegue entender que, inclusive, Satanás é uma criatura divina que cumpre, no final das contas, um propósito, inclusive, divino. Não foi Deus que criou o diabo, mas já que está criado, Deus se utiliza dele para certos propósitos. Ok? E aí, então, as pessoas no catolicismo, as pessoas secularizadas, as pessoas que não manifestam fé ou estão mortas em seus delitos e pecados, elas têm uma cultura cristã, são cristãos nominais, por assim dizer, sociologicamente falando, mas eles creem na reencarnação, jogam, né, brincam com o futuro, prescrutam com os mortos, né, querem ouvir a voz dos parentes que já faleceram, pagam para que então videntes e para que espiritualistas, de alguma forma, antecipem o futuro para que tomem decisões agora. Tudo isso é uma forma de enoteísmo, que também, de certa forma, é idólatra, é sincrético, é místico, é esotérico, mas o enoteísmo é isso, eu tenho meu Deus, mas o meu Deus, ele é mais um Deus no meio de tantos deuses. De certa forma, é monoteísta porque ele crê só naquele Deus, mas ele acredita que esse Deus se relaciona com outros deuses. É quase que um grego, ele é quase que um mitológico. Aí então nós temos aqui a segunda questão que eu quero colocar nesse subsídio, a tragédia de Judá, no caso o cativeiro babilônico, previsto pelo profeta Abacuque, se dera por conta das abominações no templo de Deus, como você vai ver lá no capítulo 8 de Ezequiel, que nós estudamos no ano passado, quando estávamos estudando com o pastor Ezequiel Soares o livro do profeta Ezequiel. E pelas iniquidades e injustiças oriundas da moral pervertida de um povo apostatado. O que é a apostasia? A renúncia da fé. Nesse caso, um povo apostatado, ou que renunciou à fé em Yahvé, no grande eu sou. Então nós chegamos no segundo subtópico aqui da nossa lição, a aparente indiferença de Deus. É aquilo que a gente ouve muito nos nossos cultos, né?
no YouTube está cheio de mensagens assim, a gente vê principalmente nos cultos da vitória, quando pregadores, eles motivam as pessoas a terem fé, a terem paciência, a terem esperança. A esperança é esperar com confiança. E aí, então, muitas vezes parece que Deus está indiferente ao nosso clamor. E aí, o nosso autor, o pastor Elinaldo, nos escreve assim: não há indiferença alguma em Deus. Ele é o Deus que, na verdade, se utiliza da misericórdia e da longanimidade. Esses dois temas, misericórdia e longanimidade, eles são dois temas que poderiam ocupar toda a nossa aula num grande e vasto estudo. E se nós formos fazer ainda um estudo na perspectiva exaustiva em cima da etimologia das palavras, no desenvolvimento desses termos na história da revelação, no grego, no hebraico e agora no cristianismo moderno, isso ia muito longe, dariam horas e horas de aula. Ele não age com juízo agora, por isso Deus enviou Jesus. Então agora que nós temos Jesus, nós temos o privilégio de olhar as coisas de Deus de trás para frente. Fica fácil tudo se cumprindo em Cristo, as profecias do Antigo Testamento, sombra daquilo que viria, nós olhamos, que privilégio nosso. Não se esqueça que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então nós vamos para o nosso complemento do segundo tópico aqui. Mas infelizmente, Deus usando de misericórdia e longanimidade, mas infelizmente a maioria dá as costas para Deus. Engraçado, a longanimidade e a misericórdia de Deus para uma geração que passa muito rápido e Deus está fora do tempo, parece assim que essa eu ia usar um termo aqui que poderia chocar vocês aqui, essa indiferença, vamos usar assim, de Deus com relação aos eventos. Deus se demora muito a agir. Parece que isso justifica até esse semi-ateísmo das pessoas. Eu creio em Deus, mas eu não creio. Parece que Ele está aqui, mas não está falando. Parece que a fé é um mero aspecto da nossa tradição, do nosso folclore, da nossa cultura, né? Precisamos ter um Deus, então encaixamos Ele aqui no nosso dia, mas assim como Ele também não vem aqui e fala, não aparece, eu creio e não vou obedecendo. É aquela coisa do um faz que manda e outro faz que obedece, é mais ou menos isso. Então, eles vão dando as costas para Deus. Então, se Deus fosse agir segundo o que eles precisavam ouvir e receber, estariam todos fulminados. E Deus está ali esperando que eles se voltem e cada vez que Deus espera, eles estão mais longe. Entretanto, haverá um dia em que Ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito lá no Salmo de número 9, versículo de número 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esqueceram ou que se esquecem de Deus. E aí eu tenho mais um subtópico aqui para vocês. Eu coloquei ali 3 pontinhos para que a gente analise como subtópico do subsídio, melhor dizendo, do subtópico 2. O Deus de Israel é eterno e imutável em sua essência divina. Então, no seu conteúdo, a essência divina, os atributos de Deus, são tudo aquilo do que Deus, vou usar esse termo aqui, claro que Deus não é feito, ou melhor, que fazem parte de Deus. Então, Deus, para ser, Ele precisa ser composto de algo, coisa parecida. Então, esta essência que faz Deus ser na realidade, ela não muda e ela é eterna. No 2 eu coloco então que a eternidade é um estado fora do tempo, atemporal e supranatural. Não tem nada a ver com o tempo e com o espaço e a natureza das coisas criadas, onde tudo está acontecendo simultaneamente. Então, na mente divina, Ele está contemplando tudo ao mesmo tempo acontecendo. Ok? Só que na nossa perspectiva humana, como criatura, do nosso prisma, a gente vai entender que a revelação bíblica ela não é circular, ela é linear. Então Deus está no controle de uma história e nós estamos individualmente dentro desse coletivo de historicidade. E aí esse Deus ele tem que cuidar da história por um atacado
e das nossas vidas no varejo, por assim dizer. Então tudo está acontecendo, ele sabe de todas as coisas, a presciência de Deus alcança tudo isso e é por isso que ele pode afirmar através dos seus instrumentos, dos quais nós chamamos de profecia, através do profeta. Não é que ele está determinando que aquilo vai acontecer porque ele quer, mas é porque ele já viu que estava acontecendo e vai nos alertar que aquilo está acontecendo. Então entra então a questão da nossa liberdade, a nossa livre agência moral e a decisão perante a palavra de Deus. Então no 3 aqui, a presciência divina é a condição em que Deus está vendo tudo, relacionando então seu beneplácito, que é a sua vontade interior. Existem coisas que Deus ele realmente interfere na história porque ele quis, e Paulo vai falar muito bem disso lá em Efésios capítulo 1, segundo o beneplácito da sua vontade, que propusera em seu coração, desde o princípio dos tempos, né, de nos revelar o mistério da sua vontade. Então, isso tudo é percebido eternamente, inclusive a liberdade dos seus agentes morais livres. Então, a longanimidade, por sua vez, é a ação divina no tempo, afetando a criação. No caso de Abacuque, está afetando o seu psicológico porque ele está vendo a situação, Deus está mostrando e parece que Deus não está vendo nada. Mas Deus já está agindo porque está mostrando para Abacuque e está dizendo o que está acontecendo. Então Deus está falando através do profeta, mas o profeta quer que Deus esteja falando lá no cenário que ele está vendo. É essa a confusão na mente de Abacuque até que ele entenda de fato o que Deus está fazendo. No subtópico 3, a resposta pronta de Deus. Sempre ela vem. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Olha só que coisa interessante. Os caldeus seriam a espada, o chicote dos céus. A espada de Deus, o chicote dos céus. Suas impiedades que já ultrapassaram os limites da tolerância divina. Né? Então, porque aquilo passou e Deus mostrou para o profeta, agora então Deus vai entrar com uma atitude severa, trazendo o juízo através da Babilônia. Ainda que parece inerte, estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas. Então Deus mandou que o profeta escrever essa visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista por todos os que passavam por ela, inclusive correndo. Correndo com pressa, muito grande escrito, um outdoor, como se diz hoje, ninguém escaparia da profecia de Abacuque em Jerusalém. Agora chegamos no segundo tópico, avivamento pela palavra. O avivamento pela palavra de Deus produz temor do Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. E aí chegamos no primeiro tópico, subtópico, melhor dizendo, aqui da nossa lição. E aqui Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. A resposta dele quanto ao objeto de sua oração: é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Então ele olhou, se entristeceu, parecia que não, mas Deus estava, ele ouviu e agora ele temeu. E aí eu tenho aqui um subsídio preparado para você explorar na sua aula, sinta-se à vontade de usá-lo. Então, como igreja e corpo de Cristo, o subsídio vai dizer ali, como ouvir a voz de Deus hoje? Então, como igreja e corpo de Cristo, pela condição de regenerados. Pastor, mas quem não nasceu de novo não ouve a voz de Deus? Quem não nasceu de novo vai ser alvo da graça de Deus, vai ouvir o Evangelho, a fé virá pelo ouvir, como diz Paulo aos Romanos, e do ouvir a palavra de Deus. E quando o Evangelho levar as pessoas que se arrependem às instâncias do novo nascimento, depois do novo nascimento, adentrando aos céus pelo lado de dentro, agora eles vão ter consciência, ciência do reino de Deus e aprenderão a ouvir a voz de Deus. Pela doutrina dos apóstolos, nas epístolas neotestamentárias. Então você tem aqui autores do Novo Testamento que vão nos aproximar dos sentidos teológicos das palavras de Jesus.
Eles são os herdeiros do Evangelho, diretamente de Cristo. Eles têm autoridade para nos ensinar e nos aproximar das intenções daquilo que eu chamo de as palavras vermelhas, as palavras que saíram direto da boca do próprio Senhor. Pelo ensino sistemático da palavra de Deus em comunidade dos salvos. Essa questão da teologia sistemática, ela começa a ter evidência depois da Reforma Protestante. Na patrística, até o século V, a igreja ela era uma, universal, ela se preocupava com a natureza de Deus, com a natureza de Jesus, com a evangelização dos povos, ela estava discutindo a sua essência, ascendência, resolvendo questões da sua ascendência do judaísmo e coisas práticas do dia a dia. Depois nós entramos naquele período ali medieval e passamos por todos aqueles 1000 anos que vão completar mais 1500 anos, com a origem do papado, com a eminência da igreja junto com os estados, com as monarquias mais modernas. Então se discutia questões da eclesiologia e a formação dos dogmas daquela igreja que no ano 1054 se dividiu entre oriental e ocidental. Ficamos no lado ocidental dessa história e depois surge a Reforma Protestante, que vai resgatar, inclusive das traduções bíblicas da época, né, que aquela igreja institucionalizada da língua latina fez da Septuaginta suas traduções e as palavras não foram muito bem traduzidas, como, por exemplo, a palavra penitência. O arrependimento no grego foi colocado no latim como penitência. Então, no sentido soteriológico de Cristo, o arrependimento é uma mudança de estado da mente. Já a penitência é um sacrifício onde você sofre, onde você vai, de certa forma, através de um martírio, alcançar a salvação. Então a Reforma teve esse duplo trabalho de refazer as tradições bíblicas e buscar nos originais os reais sentidos das palavras, com o cuidado de não transliterar apenas as palavras, mas traduzi-las para aquele tempo presente. Então foi um trabalho muito lindo. E depois que a Reforma se consolidou como um movimento que não voltaria mais para a Igreja Romana, então surgiu a necessidade de sistematização das doutrinas e os consequentes credos dos movimentos protestantes que foram se formando ao longo da história. Então, a Bíblia é o livro da Igreja, correto? Ela deve ser lida e interpretada na comunidade dos salvos, para evitar aquilo que em teologia se chama de entropismo, o crescer para dentro, o definhar por uma fé individual, aquilo que também se chama de fideísmo. Aí então a pessoa crê de forma própria e vai formando a sua visão individual das questões bíblicas. Muitas vezes, enganoso que é o coração do homem, muitas vezes a gente acaba indo por caminhos de uma teologia solitária, e a gente entra em viagens. E muitos aí eu tenho visto adentrando, né, por conta do orgulho pessoal e tal, inclusive na abertura de ministérios, de novas pregações, e aquilo tem um quê de orgulho, irmãos, porque parece que a pessoa se sente com uma nova visão, com uma revelação para os novos tempos. É quase que um movimento de restauracionismo do Evangelho. Então, para que a gente evite todas essas tragédias, a gente fica em igreja, se utilizando da Bíblia como livro da igreja e voltando-nos para a sistematização da nossa teologia, a construção das teologias sistemáticas na linha calvinista, na linha arminiana, lá na linha wesleyana, agora na recente teologia pentecostal, são tão lindas, são convergentes em praticamente tudo, em alguns pontos divergem, mas o que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos desune. Então, se nós já temos caminhos abertos, fiquemos nele para a glória de Jesus. E 4, pelo prisma escatológico. Primeiro, conservando a esperança na volta de Jesus, na parousia, na aparição de Jesus, olhando para Israel e para as nações. Então,
Como que eu ouço a Deus? Nascendo de novo, na doutrina dos apóstolos, no estudo da teologia sistemática e olhando para a volta de Jesus. E como eu olho para a volta de Jesus? Olhando para a igreja, olhando para Israel e olhando para os eventos do mundo. Aí eu vou ouvindo a voz de Deus na minha vida. Temer a Deus. Abacuque temeu ao Senhor. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. E aí o nosso autor vai explicar, temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. João já tinha dito, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso remete a uma reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Então veja que aqui estamos diante de um outro fenômeno, a informalidade dos movimentos evangélicos na atualidade. Cultos sem ordem, cultos sem decência, cultos sem momento de contemplação, de oração, de fato, de movimentos que saiam da alma e se transportem à presença de Deus. É muito barulho, é muita inquietação, muito emocionalismo, muito humanismo exacerbado, e tudo isso prejudica. Fora os ambientes que têm se parecido mais com ambientes seculares, danceterias, shows, né, de músicos do mundo, shopping centers, lojas. A arquitetura não tem nada a ver com o sagrado, então isso tem levado as pessoas para, em vez de promoverem culto, ouvirem stand-ups, rirem à vontade, gargalharem, se sentirem bem, porque hoje é permitido se sentir bem na casa de Deus e as pessoas não vão atrás do Evangelho. Não conhecem a mensagem que eu falei ainda há pouco de David Wilkerson, chamados para angústia, batizados no Espírito do Deus angustiado. Não, eles estão lá para se sentir bem. E aí então criamos esse Frankenstein teológico e hoje está difícil de fugirmos dele. Clamor pelo avivamento. O profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável. Ouviu a palavra do Senhor e clamou a Deus pelo avivamento em Judá. Como está aqui em Abacuque 3:2. Ouvi a tua palavra, temi, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, lembra-te, na ira lembra-te da misericórdia. Divide em 3 aqui os seus pedidos, que a gente já vai ver também. Mas aí ele pede o avivamento. E aí eu tenho aqui esse subsídio aqui, ó. Preste bem atenção nesse ponto, vai ficar, acho que você vai gostar e vai utilizar na sua aula. Pela lógica humana, a petição e a intercessão feitas em oração, elas deveriam clamar pela antítese da causa que nos motiva a orar. Como assim? Exemplo, na doença nós clamamos pela cura. Quando em saúde, pedimos que sejamos livres da doença. Então essa é a antítese do motivo que nos faz clamar e pedir. Porém, da eternidade, Deus conhece o que foi, é e será. Aquele todo simultâneo que eu falei para vocês. E o único escape para que o justo passe pelos caminhos da vida adorando a Deus, em qualquer situação, Deus já viu, mas eu não vi. Eu confio em Deus e eu estarei lá. E quando eu estiver lá, eu só vou vencer se eu estiver avivado. Portanto, o avivamento garante a perseverança dos santos em sua jornada de fé. Ele olhou a tragédia e ele não clamou pelo livramento. Ele viu que aquilo era inevitável. Então ele clamou por avivamento. Então aqui, irmãos, a oração de Abacuque é uma oração inteligentíssima. Em vez de eu me esforçar e me aventurar numa fé translocada, Deus tem que fazer, eu exijo, como essas igrejas neopentecostais, nos rádios, na televisão, é meu direito, eu exijo, coloque Deus na parede. Abacuque não é profeta para esses tipos de pastores e nem de teologia. Essa teologia da prosperidade, da confissão positiva e etc. e tal. Ele é o profeta de Deus e o profeta de Deus sabe orar. O que eu preciso na bonança ou na prova? De avivamento. E é disso que o profeta está falando. Então, quando ele clama por avivamento, ele pede avivamento para a igreja. Comece a orar pela sua congregação, pelo seu pastor, pelo ministério.
ele pediu que Deus notificasse a obra, e há a questão cessacionista de pessoas que não acreditam mais na profecia nos dias atuais. Meu Deus, a profecia é uma maneira de Deus notificar a sua igreja do que está acontecendo no mundo e na vida da própria igreja e na vida dos crentes individualmente. Ele pediu também para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, de fé e de otimismo. Isso aqui é as marcas do crente avivado. Ó. Que, Senhor, então, quando acontecer, lembra-te da misericórdia e salva aqueles que se lembrarem do Senhor. Chegamos aqui no terceiro tópico da nossa pré-aula de hoje, e aí o tema é avivamento, questão de vida ou morte. A síntese, o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Quantos que foram curados e não serão salvos? Quantos que foram prósperos e perderam a salvação? Quantos ganharam diversos dons e não têm o nome escrito no livro da vida? É uma preocupação. Mas os avivados, eles sobrevivem na presença de Deus. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. O profeta sabia que, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria. Eu já sei que o caminho é largo, muitos vão para a perdição, que o rebanho é pequeno. Como eu também sei que grande é a obra e poucos são os ceifeiros. Então essa conta ela nunca fecha. Então eu estou orando para que Deus avive a obra, para que no final aqueles que devam ser salvos se salvem para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Subsídio aqui para vocês. Então quando eu falo de na ira lembra-te da misericórdia, a ira e misericórdia são temas comuns do vernáculo português. E na questão teológica temos muito a ver com o latim, porque nós derivamos de 3/4 da nossa história de cristianismo, de uma teologia que se fez primeiro no grego, mas foi majoritariamente latina. E aí então a misericórdia, lá no latim, ela tem uma explicação muito bonita. A palavra misericórdia é a junção de dois termos, miserere, ter compaixão, e cordis, do coração. É um sentimento bonito que vem do coração, um sentimento de empatia pela pessoa, pelo sofrimento das outras. Ter compaixão do coração significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo. Você vai no hospital, você sente o que o doente está sentindo. Você vai no presídio, você sente o que o presidiário está sentindo. Quando você oferta uma prebenda, que muitos chamam de esmolas, você sente a dor do outro que está ali. Então, para que esses movimentos teologais, frutos do carisma de Deus na nossa vida, que são movimentos de Deus em nós aconteçam, você só pode ter essas obras reconhecidas como obras da salvação e aceitas no céu se elas forem misericordiosas. Misericordis, lá do coração. Ok? Excede no hebraico tem a ver com compaixão, estar junto. Então Deus está junto com o seu povo. Em todas as circunstâncias, em todas as contingências. No calor do deserto, Deus sofre o calor. No frio do deserto, Deus sofre o frio. No siroco quebrando a pele do rosto, ele está também sendo quebrado no rosto da sua pele pelo vento siroco junto com Israel. Ele está. É a versão mais antiga, lá, a hebraica do Antigo Testamento, mas também tem a ver com o termo latino. As coisas vão se fechando. E eleus no grego fala de piedade de uma manifestação caridosa pelo sofrimento alheio. Eu me lembro que a minha avózinha, muito religiosa, quando ela via o sofrimento de alguém, ela dizia, piedade, Senhor. Minha mãe também, ela quando era viva, que ela olhava uma pessoa, ela dizia piedade. E eu, pequeno,
vendo a minha avó, a minha mãe falando aquilo, eu também aprendi a olhar o sofrimento e dizer, piedade, meu Deus. Então, Eleus fala dessa piedade, dessa compaixão pelo sofrimento alheio. Então, é disso que Abacuque está pedindo. Deus, quando a tragédia acontecer, o Senhor não é apenas um Deus todo misericordioso, mas o Senhor também é um Deus todo justiça. E quando o Senhor estiver aplicando a justiça, seja todo misericordioso, por favor. Deus é misericordioso. Abacuque sabia que Deus ouve as orações. Olha que legal. Que ele ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente. Então Deus ouve essas orações. Deus é misericordioso. A Bíblia relata então o episódio do rei Davi. Está aqui 1 Crônicas 21:13, depois do seu pecado eu quero cair nas mãos do Senhor, porque Ele é cheio de misericórdia. E aí o profeta Jeremias também, clamando pelo povo, porque ele viu as mesmas coisas que Abacuque e depois ele viveu as coisas acontecendo. Nós não temos certeza se Abacuque viu a queda de Jerusalém, mas Jeremias ele viu, tanto que tem ali o livro das Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a Babilônia varreu tudo e sobraram ainda alguns que ficaram ali, o remanescente. Aquele remanescente é fruto da misericórdia. Então, avivamento tem a ver sempre com os remanescentes. E aí, então, o pastor Elinaldo vai nos proporcionando, no término das suas 13 lições, e aqui no último subtópico da última lição, ele vai fazendo um apanhado do mundo, né? Então ele vai dizendo aqui, clamemos a Deus. A depravação moral do mundo se tornou endêmica. O que é uma endemia? É uma doença que tomou conta de toda uma população. Ela agora está presente, ela está junto como uma gripe. Você toma remédio e tal, ela vem, ela volta, a depravação ela está endêmica. Não há mais vergonha e nem pudor. Inclusive, para as igrejas evangélicas está difícil construir de novo os muros, porque as pessoas estão desavergonhadas. E igrejas que cederam, que não têm mais limites do santo e do profano, não sabem onde começa e onde termina a fé, está difícil de levantar de novo estes muros que trazem vergonha, que trazem pudor, porque os críticos deste evangelho mais tradicional diziam que as pessoas estavam presas em ignorância dentro dos muros desse cuidado. Tiraram-se os muros, abriu-se agora a realidade das pessoas, e muitos que estavam ali cuidados olharam o mundo, não suportaram a visão das coisas e foram embora. Aqueles que estavam fora do muro zombam da gente, dizendo, está vendo? Só estavam ali porque estavam presos. Mas tem gente que estava no muro, que estava dentro dos muros, caíram nos muros, mas ainda permanecem no mesmo lugar, porque estavam presos em Deus e clamam a Deus por novos tempos de avivamento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, essa endemia é a própria iniquidade, que está institucionalizada, inclusive com apoio do Estado, ou legal. E aí nós temos a diferença do direito natural e nós temos a diferença do direito positivo. Então, os positivistas se apegam às leis dos homens, mas as leis que os homens criam, elas devem proteger o direito natural, a vida, a liberdade e outros direitos. E aí eles vêm, fazem leis que não protegem a vida, que não protegem a liberdade, que querem trazer controle e coisas parecidas, certo? E aí então eles oferecem uma liberdade na questão do poder, né? Mas na verdade essa liberdade vai nos lançar num contexto de medo, porque o homem ele não foi criado para ser autônomo, ele foi criado para estar preso em Deus, se identificar com Deus e viver para Deus. Quando Adão e Eva se afastaram de Deus por seu pecado, ficaram desligados dessa graça e começaram a morrer, eles ficaram espantados e eles estavam amedrontados. Então, o mundo secular, como dizia Santo Agostinho, a cidade de Deus e na cidade dos homens, na cidade dos homens o direito é positivo e eles te oferecem a liberdade, sabendo que sozinho você terá medo. E quando você tem medo, eles estão ali para te aprisionar nas garras dele. Ou seja, eles te libertam de Deus e lhe aprisionam
no autoritarismo do espírito do anticristo que está institucionalizando o aborto, olha aqui o direito natural à vida sendo afligido, ao falso casamento e à ideologia de gênero, as loucuras do mundo. Essas são as gaiolas, são as prisões do mundo moderno. E aí ele ainda vai terminar aqui, ó. Há igrejas que, dizendo-se cristãs, aprovam estas abominações. Elas se declaram agora inclusivas, elas estão aceitando as pessoas. E aí eu coloquei ali, no marronzinho do meu subsídio, o Deus todo misericordioso. Né? Hoje em dia, quando você vê um velório, está todo mundo salvo. Mas a Bíblia está dizendo que a maioria vai para o inferno, mas está todo mundo salvo. Porque se prega hoje esse Deus inclusivo, todo misericordioso. Cuidado com isso, gente. Vamos continuando aqui, terminando. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia, ou seja, lembra-te do remanescente. Esse remanescente que não morreu quando Babilônia tratorou Judá. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus está perto dos fiéis e guarda os seus fiéis. Concluímos aqui a lição, pedindo que você ore por cada pessoa envolvida nesse expediente e que você possa orar pelo pessoal aqui da nossa querida ADC TV e por todos nós que estamos junto com você em todas as semanas com as nossas pré-aulas. O nosso desejo é que você tenha, neste próximo domingo, uma abençoada, uma poderosa, uma riquíssima e produtiva aula de EBD aí na sua igreja local. Até no trimestre que vem, na próxima lição com o pastor Elenay Cabral. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Sempre sentimos, eu irei, e tu, eu sim, vou também, pois vamos